Olá, bom dia. Matamos a saudade um pouquinho um do outro ontem, não foi? Para aqueles que eu não vi, um grande abraço. A tia Giovanni está morrendo de saudade. Hoje vamos continuar o nosso conteúdo de geografia. Na aula passada nós falamos sobre os tipos de vegetação. Hoje nós vamos falar sobre a ação humana que altera essa vegetação. Vamos lá? Vamos abrir o nosso livrinho na página 104. A vegetação do Brasil vem sendo alterada desde o início da colonização. As vegetações que mais sofreram com a devastação foram a Mata Atlântica e o Cerrado. Observem nos mapas a Mata Atlântica, nos mapas abaixo. Ao analisar os mapas, você pode perceber que a Mata Atlântica se estendia originalmente por uma grande região ao longo do litoral brasileiro e avançava nas regiões sudestes e sul, chegando até a Argentina e o Paraguai. Atualmente, resta apenas uma pequena área coberta por essa mata. A Mata Atlântica era localizada próxima à costa brasileira, quando os primeiros colonizadores, que foram os portugueses, encontraram árvores enormes e também cipós, orquídeas e samambaias. Ficaram encantados com tanta diversidade de plantas e de animais. À medida que o Brasil foi sendo explorado por esses colonizadores, as florestas foram derrubadas. A primeira árvore a ser retirada e levada para fora do Brasil foi o pau-brasil, por ter sua madeira de cor avermelhada, como brasa, porém, dava muito trabalho para levá-la, e sua venda gerava pouco lucro. Era necessário, então, procurar novas formas de obter lucro com menos gastos. Como o açúcar era um produto muito valioso na Europa, na época em que os colonizadores portugueses aqui chegaram, decidiram então plantar cana-de-açúcar. Então, pela dificuldade que tinha de transportar o pau-brasil, eles procuraram uma outra alternativa. Então, resolveram plantar a cana-de-açúcar, que era muito valiosa naquele tempo na Europa. Observe o trajeto realizado pelos portugueses na comercialização do pau-brasil. Você vai observar esse mapa mostrando como era realizado esse trajeto. Não só os canaviais foram os primeiros vilões dessa devastação. Houve também o cultivo do café, a exploração das áreas agrícolas, a criação de animais e a ocupação urbana e as estradas. Todos esses fatores contribuíram para a devastação da mata original. Hoje, a maior parte do que foi a Mata Atlântica encontra-se substituída por campos e cidades, porém ainda restam áreas isoladas de matas, das quais os mais expressivos remanescentes estão concentradas no sudeste brasileiro. Essas áreas de mata que restaram foram transformadas em parques e são protegidas por leis e por algumas organizações não governamentais, que são ONGs. A devastação do cerrado também foi intensa. Grande parte da área coberta por cerrado foi substituída pela agricultura, com o cultivo de grãos, pelo campo de pastagem e por cidades. Hoje, o ritmo de devastação do cerrado continua acelerado por causa da expansão de projetos agrícolas, do extrativismo mineral e das queimadas. Nós vamos assistir um vídeo
falando um pouquinho sobre essa devastação. E depois nós vamos fazer uma atividade da página 107 até a página 110. Um bom final de semana a todos. Fiquem em paz e até a próxima. Aumento de doenças respiratórias e alterações no clima regional, o que coloca a produtividade no campo em risco. Além disso, muitas famílias são afetadas por conflitos de terra, mas o que nem todos sabem é que é possível zerar esse desmatamento, e isso ainda traria benefícios econômicos, ambientais e sociais para o Brasil e o mundo. Apesar disso, ele aumenta cada vez mais e tende a crescer. Causas do desmatamento na Amazônia. Entre as principais causas estão a impunidade de crimes ambientais, retrocessos políticos, atividade pecuária, estímulo à grilagem de terras públicas e a retomada de grandes obras. É desnecessário para o crescimento econômico. O desmatamento está ligado a maiores taxas de nascimentos prematuros e de crianças com peso abaixo do normal. Além disso, ele não se converte em riqueza para a maior parte da população local. Os municípios da Amazônia estão entre os de menor índice de desenvolvimento humano e índice de progresso social do país. A contribuição econômica é mínima. Toda a área desmatada durante os anos de 2007 a 2016 representou apenas 0,013% do PIB médio no mesmo período. Além disso, a conscientização ambiental faz com que empresas e governos nacionais e internacionais boicotem produtos que são fruto do desmatamento, podendo levar a quedas no PIB. O argumento de que ele é necessário para aumentar a produção agropecuária é inválido, pois já existe uma área desmatada enorme que vem sendo mal utilizada e que poderia abrigar toda a demanda por esse tipo de atividade. Estudos mostram que quando as medidas contra o desmatamento foram eficazes, a produção agropecuária continuou a crescer, pois os produtores investiram em aumento de produtividade da terra. 10 anos após a moratória da soja, que passou a impedir a plantação em áreas de novos desmatamentos, a área plantada foi de 1,2 milhão de hectares para 4,5 milhões de hectares devido ao aproveitamento de áreas de pastagens para plantio. O grande estoque de áreas mal aproveitadas na região resulta, na maioria das vezes, do desmatamento para especulação fundiária, a grilagem, que se dá pela invasão de terras públicas, frequentemente com o uso de trabalho análogo ao escravo. Essa grilagem também está ligada a uma pecuária de baixíssima eficiência. Como zerar? Dentre as medidas necessárias para zerar o desmatamento estão a adoção de políticas ambientais efetivas e perenes, restrição drástica do mercado para produtos associados a novos desmatamentos, engajamento de eleitores, consumidores e investidores, pressão pelo fim de subsídios e incentivos públicos aos desmatadores, aumento da fiscalização ambiental, repressão da grilagem, criação de mais unidades de conservação, demarcação de terras indígenas, monitoramento completo da cadeia pecuária, investimento e compra de empresas responsáveis, apoio à proteção de terras públicas e adoção do consumo consciente. Quer saber mais sobre como acabar com o desmatamento na Amazônia?